São Paulo abre o placar e Vasco vira com joia da base. Confira as notas. São Paulo dominou os primeiros minutos, mas Cruz Maltino controlou a partida e goleou. Vasco e São Paulo mediram forças às 21h30 em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes precisavam vencer para melhorar suas posições na tabela. A partida foi realizada em tempo real no site do Bolave Brasil. Os primeiros minutos foram sem grandes oportunidades para as equipes, mas após cobrança de escanteio a bola sobrou para Rodrigo Nestor, que cruzou na medida para André Silva abrir o placar aos 10 minutos. 2 minutos depois, Galopo puxou o contra-ataque pela direita, a bola resvalou na defesa e Caleri chutou com perigo. A partir desse lance o Vasco melhorou e criou oportunidades com Vegetti de cabeça. Na sequência, Adson finalizou em 2 oportunidades, primeiro tabelando com Paulo Henrique e a bola passou rente à trave, na sequência arriscando de longe. Aos 32 minutos Paulo Henrique lançou Adson, que invadiu a área e rolou para o meio. Igor Vinícius afastou a bola, mas acertou Alan Franco, que marcou gol contra. No fim do primeiro tempo as equipes não criaram oportunidades. Porém, aos 48 minutos Matheus Carvalho acionou Estrela, que avançou e driblou o zagueiro e bateu no canto esquerdo de Jandrei, virando a partida antes do fim da primeira etapa. No retorno do intervalo, o São Paulo deixou a equipe mais ofensiva. Por outro lado, o Vasco deixou a partida truncada. A partir dos 30 minutos Rafael Paiva teve que promover alterações devido a contusões e Leandrinho entrou na vaga de Piton. No primeiro lance o lateral recebeu de David e acertou o ângulo de Jandrei, encaminhando a vitória do Cruz Maltino. Nos minutos finais o São Paulo pressionou. Aos 44 minutos Juan descontou, mas Alan Franco estava em posição irregular antes de dar a assistência. Aos 50 minutos, David recebeu na medida e acertou belo voleio, dando números finais à partida. Vasco 4x1 no São Paulo. Veja as notas das atuações dos jogadores do São Paulo. Defesa. Jandrei 7. Não teve culpa nos 2 gols no primeiro tempo, fez 2 grandes defesas que ajudaram o São Paulo. Igor Vinícius, 5. Teve a infelicidade de afastar a bola em cima de Alan Franco, estava fazendo uma partida segura. Saiu para a entrada de Ferreira. Diego Costa, 6. Não comprometeu no primeiro tempo, mas caiu de produção na segunda etapa. Alan Franco, 6,5. Melhor defensor do São Paulo, fez boa partida mesmo com a goleada. Patrick, 5. Estava nervoso e não conseguiu acompanhar Adson e Paulo Henrique, saiu para a entrada de Ferreira. Meio campo. Luiz Gustavo, 6,5. Teve uma atuação apagada durante os 90 minutos. Galopo, 6,5. Foi muito bem nos primeiros minutos da partida, caiu de produção com o time. Saiu na segunda etapa. Rodrigo Nestor, 7,5. Melhor jogador do São Paulo até sair lesionado. Lucas Moura, 5. Fez uma partida apagada durante os 90 minutos. Michel Araújo, 5. Entrou no lugar de Rodrigo Nestor, não jogou bem diferente das outras partidas. Foi bem abaixo hoje. Ataque. André Silva, 7. Participou bastante do primeiro tempo e fez um belo gol de cabeça e sumiu no resto do jogo. Caleri, 7. Todas as vezes que a bola chegou nele assustou a defesa do Vasco, saiu no retorno para o segundo tempo. Ferreira, 6,5. Nos poucos minutos que esteve em campo foi bem, mas não conseguiu colaborar com assistência ou gol. Técnico. Luiz Zubeldia, 6. Não soube frear a pressão do Vasco no primeiro tempo e sofreu com os contra-ataques. Atuações do Vasco. Defesa. Léo Jardim, 8. Fez boa defesa na primeira etapa, não teve dificuldade na segunda etapa. Paulo Henrique, 7. Um dos melhores jogadores do Vasco na primeira etapa, saiu sentindo dores no segundo tempo. João Vitor, 7. Fez partida segura durante os 90 minutos. Maicon, 8,5. Começou a partida sendo vaiado e ganhou a confiança da torcida com boa atuação e foi o melhor defensor do Vasco. Excelente partida. Lucas Piton, 7. Foi bastante pressionado no início do primeiro tempo, mas melhorou ao decorrer do jogo. Saiu sentindo dores na coxa. Puma Rodrigues, 6. Ajudou ofensivamente, mas ficou muito perdido com a movimentação de Ferreira. Leandrinho, 8. No primeiro toque na bola garantiu a vitória do Vasco. Foi seguro no restante da partida defensivamente. Meio campo. Hugo Moura, 7. Melhorou a partir do gol do São Paulo e deixou a defesa segura. Matheus Carvalho, 8. Foi bem na marcação e deu passe que lançou Estrela para marcar o segundo gol do Vasco.
Excelente partida até sair lesionado. Guilherme Estrela, 8,5. Estava perdido no primeiro tempo devido à estreia, mas com a subida de produção do Vasco ajudou bastante e fez um golaço no primeiro tempo. Saiu por cansaço no segundo tempo. JP, 7. Entrou muito bem e deu assistência para David. Esforza, 6. Teve pouco tempo em campo, ajudou na marcação. Ataque. Adson, 8. Fez bom primeiro tempo e sempre lutou por todos os lances. A entrega resultou no gol contra do São Paulo no primeiro tempo. Saiu na metade do segundo tempo. Vegetti, 7,5. Ficou bastante isolado no primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu finalizar sem perigo ao gol de Jandrei. Não fez uma partida brilhante, mas liderou a equipe dentro de campo. David, 9. Foi importante na primeira etapa e aproveitou os contra-ataques para dar assistência para Leandrinho e marcar o quarto gol. Rossi, 6. Não foi brilhante, mas ajudou bastante na marcação e descida pelos lados. Técnico. Rafael Paiva, 8. Colocou o time do Vasco para cima de uma equipe melhor tecnicamente. A ousadia deu certo na primeira etapa. Seguiu sendo ousado e algumas vezes controlou o São Paulo no campo de ataque. Todas as substituições deram certo. Acertou tudo hoje. Vasco goleia São Paulo em São Januário e sai do Z4. Equipe Cruzmaltina virou partida em noite inspirada do ataque. São Paulo assusta, mas Vasco reassume o controle e goleia. Vasco e São Paulo entraram em campo com objetivos distintos, enquanto Vasco busca sair de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista busca vencer para encostar no G4 do Brasileirão. A partida começou sem chances para as equipes. Porém, aos 10 minutos, Rodrigo Nestor cruzou na cabeça de André que desviou de cabeça sem chances para Léo Jardim, 1x0. Aos 12 minutos, Galopo cruzou para Caleri que chutou rente à trave de Léo Jardim. A partir dos 15 minutos o Vasco controlou a partida e perdeu oportunidades com Vegetti, e 2 vezes com Adson. O resultado da pressão apareceu aos 32 minutos. Paulo Henrique lançou Adson que tocou para o meio. Igor Vinícius afastou e acertou Alan Franco que empurrou a bola para a rede. Na sequência, o Vasco virou a partida aos 47 da primeira etapa, em lançamento de Matheus Carvalho. A Estrela dominou a bola, passou por 2 marcadores e finalizou no canto de Jandrei. No retorno do intervalo o São Paulo buscou o empate, mas as equipes não conseguiam finalizar. Após os 30 minutos Rafael Paiva fez uma série de substituições e promoveu a entrada do lateral esquerdo Leandrinho. Em contra-ataque aos 36 minutos David avançou e rolou na medida para o lateral marcar o terceiro. Por fim, o São Paulo marcou aos 44, mas Alan Franco deu assistência para Juan em posição irregular. Aos 50 minutos JP deu assistência para David marcar o quarto gol do Vasco e dar números finais à partida. Após a vitória em casa, o Vasco visita o Bahia na próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova. Por outro lado, o São Paulo recebe o Criciúma no Morumbi pela 12 graus rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura faz análise de goleada do Vasco sobre o São Paulo. Puniram nossas falhas. Gigante da Colina saiu perdendo, mas mostrou sua força, goleou os paulistas pelo placar de 4-1 e deixou o Z4. Gigante massacra adversário. O Vasco da Gama teve uma grande atuação na noite do último sábado, 22, e conseguiu 3 pontos importantíssimos. Com isso, acabou deixando a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª posição do Brasileirão, agora com 10 pontos. Isso porque, mesmo saindo perdendo, o Gigante da Colina não tomou conhecimento e goleou o São Paulo, pelo placar de 4-1. Alan Franco contra Guilherme Estrela, Leandrinho e David marcaram. A partida, que teve grande destaque de jogadores da base, era vista como muito complicada, visto que os paulistas poderiam chegar ao G4. O massacre vascaíno faz a equipe respirar na briga para se distanciar da zona de rebaixamento. Adversário aponta falhas de sua equipe. Após a partida, um dos destaques do tricolor paulista, Lucas Moura, se manifestou e fez uma análise sobre o confronto. Na opinião dele, o Cruzmaltino se aproveitou das falhas de seu time. Jogo difícil. Acho que começamos bem, a gente fez o primeiro gol, teve espaço para fazer o segundo, e acho que a gente acelerou algumas jogadas que não deveria acelerar. Um pouquinho mais de paciência, de controle de bola, poderíamos ter acalmado o jogo e ampliado o placar. Iniciou. O camisa 7 do São Paulo foi além. Depois, com algumas falhas, eles nos puniram. Isso é o futebol brasileiro. Temos que erguer a cabeça. Falar pouco, trabalhar bastante, completou ainda no gramado. Críticas mesmo com vitória.
Mesmo com a goleada, o jogador vascaíno não escapou das críticas. O zagueiro Maicon foi vaiado sempre que pegava na bola. A relação da torcida com o defensor não é das melhores. Agora, o Trem-Bala da Colina se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 26, os cariocas visitam o Bahia na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 de Brasília. Vasco goleia o São Paulo e Luiz Gustavo cita fator preponderante, questão de humildade. Experiente meio-campista foi titular e acabou soltando o verbo na zona mista. Vasco goleia o São Paulo. Em partida diante do Vasco, o São Paulo entrou em campo com a missão de quebrar uma série de 3 jogos seguidos sem vencer. Já o Cruz Maltino buscava deixar a zona de rebaixamento. Inclusive, apesar do São Paulo ter perdido para o Cuiabá na rodada passada, o momento do Gigante da Colina era muito pior. Não à toa, o português Álvaro Pacheco ficou apenas 4 partidas no cargo. Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco até começou mal a partida, mas conseguiu se recuperar ainda na etapa inicial e acabou goleando por 4-1. O resultado motivou a seguinte fala do volante Luiz Gustavo: "Aprendo muito rápido na minha vida, graças a Deus. A gente viu a situação em que o Vasco estava, como eles estavam pressionados para esse jogo, e nós também. Nós tínhamos, entre aspas, uma grande possibilidade de conquistar uma vitória aqui, ficar mais tranquilos", iniciou o volante em entrevista à TNT Esportes. A atuação do São Paulo vira desculpa. Vale lembrar que, invicto até a rodada passada, o São Paulo de Luiz Zubeldia não foi páreo para o Vasco e acabou sucumbindo, mesmo diante de um adversário completamente em crise. Lucas Moura faz análise de goleada do Vasco sobre o São Paulo. "Puniram nossas falhas. Para piorar, o estádio de São Januário sequer estava lotado, o que diminui o peso do fator casa na derrota do tricolor. Tanto é que, além da pressão citada, Luiz Gustavo citou uma possível falta de humildade. Hoje foi uma grande lição para nós abrirmos os olhos na questão de humildade, botar os pezinhos no chão, saber que somos todos seres humanos e que temos que fazer por merecer a vitória", disse o volante, claramente dando uma alfinetada no grupo. Por fim, com o resultado, o Vasco conseguiu deixar a zona de rebaixamento e subiu para 10 pontos na tabela. A próxima partida do Cruz Maltino será na quarta-feira, 26, fora de casa, contra o Bahia. Pedrinho acerta 2 contratações no Vasco por salário de R$150 mil por mês. Dirigente vascaíno age no mercado e tem acordo verbal com 2 jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após muitos protestos da torcida, o Vasco voltou a vencer e bateu o São Paulo por 4-1 em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão Série A. O time foi comandado de forma interina por Rafael Paiva. Com o resultado, o Gigante da Colina saiu da zona de rebaixamento e a vitória dá tranquilidade para o presidente Pedrinho trabalhar. O ex-jogador promete reforçar o time na janela de julho. O jogador que interessa é o atacante Thales Magno, formado na divisão de base do clube carioca. Mas a negociação não deve ser fácil. O jogador tem contrato com o New York City dos Estados, e times europeus também monitoram. Porém, o presidente Pedrinho já tem alguns jogadores apalavrados para jogar no Vasco. O meia Felipe Coutinho pediu e o dirigente fechou acordo verbal com o volante Souza e o atacante Alex Teixeira. Jogadores cresceram juntos no Cruz Maltino. De acordo com Jorge Nicola, Souza e Alex Teixeira voltam ao Cruz Maltino com salários considerados baixos para os padrões da Série A, R$150 mil mensais. Não foi revelado o tempo do contrato com a dupla. As indicações de Alex Teixeira e Souza partiram de Coutinho. Vasco já chegou a um acordo com os 2 atletas e cada um deles vai receber cerca de R$150 mil por mês, revelou o jornalista em seu canal no YouTube. Os 3 jogadores são revelados pelo clube carioca e vão voltar a jogar juntos após muitos anos distantes. Coutinho também tentou convencer Alan a fechar com o Gigante da Colina, mas o atleta já tem pré-contrato com o Botafogo. Situação de cada reforço do Vasco. No caso de Alex Teixeira, o atacante de 34 anos voltou ao Gigante da Colina em 2022 e ficou até o ano passado. Após ser dispensado, ele ganha uma nova chance no clube carioca. Coutinho, por sua vez, deve rescindir com o Aston Villa e assinar com o Cruz Maltino como atleta livre no mercado. Já o volante Souza tem contrato com o Istambul Başakşehir, da Turquia, mas não está feliz por lá e pretende conseguir a rescisão de contrato.